Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar do Mix, que é o Mix. O Mix é um poderoso gerenciador de projetos, dependências, testes, tudo o que você precisar dentro do Elixir. Então o Mix ele tem esse poder, ele junta todas as ferramentas que existem no Ruby, por exemplo, né? Porque como o Elixir é baseado no Ruby, toda essa produtividade ela vem do Ruby, então os desenvolvedores, os criadores da linguagem, eles juntaram todo esse potencial e colocaram no Mix, que é esse gerenciador de projetos, pacotes, dependências, teste, formatação, tudo que a gente precisar dentro do Mix. E já já vocês vão entender por que ele é bom. Então vou abrir aqui o meu VS Code já e eu vou abrir o meu command line, o meu terminal, o meu console e a gente pode brincar um pouco aqui com o Mix. Então o Mix ele já vem instalado por padrão dentro do Elixir, né? Assim que você instala o Elixir, aí você consegue usar o Mix já por padrão ali, tá bom? Então a gente viu, né, em vídeos anteriores que para a gente compilar o módulo tem que usar C e então compilar o módulo, né? No Mix a gente vai ver que as coisas funcionam um pouquinho diferentes. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um projeto, né? Quando antes a gente estava trabalhando com arquivos isolados, né? Arquivos isolados se executam de maneira isolada, aqui a gente vai começar a trabalhar com um projeto bem mais escopado, com a pasta e as coisas mais interessantes. Então vamos lá, a primeira coisa é Mix New de novo, e eu vou botar aqui Elixir 12, que esse é o vídeo 12 que a gente está fazendo aqui. Muito bem, então ele criou uma pasta que é o nome do projeto, Elixir 12, e ele já criou alguns arquivos aqui e uma estrutura base de projeto Elixir. Então todos os arquivos que importam no projeto, que importam no sentido, arquivos que a gente vai editar, que a gente vai criar, então tudo vai estar dentro da pasta lib. Então, esses arquivos do nosso projeto vão estar dentro da pasta lib, os arquivos fonte, né? E todo o nosso código Elixir, por assim dizer, vai estar dentro da pasta lib. O primeiro arquivo criado pelo Mix já é o nome do próprio projeto. Então ele já cria um módulo Elixir 12, uma documentação básica, né? Uma documentação da função. E uma coisa que eu quero apresentar para vocês, não sei se vou apresentar nesse vídeo ainda, mas que eu vou apresentar para vocês é sobre a documentação e teste dentro da própria documentação. Então a gente consegue rodar o teste dessa função dentro da própria documentação, e isso o Elixir ele traz para a gente, tá bom? Mas aí só para entender, então ele já cria um módulo básico aqui, que é uma parte de testes, que aí a gente pode colocar testes aqui dentro, né? Ele também é um módulo de teste, então Elixir 12 teste, e ele tem um use aqui. A gente já viu no vídeo anterior sobre o use. Por enquanto importa saber que esse XUnit Case é um conjunto de bibliotecas e funções que eu importo aqui dentro, e esse módulo de teste eu consigo criar outros testes para validar o meu código que está na pasta lib. Então ele é separado, lib e teste são duas pastas diferentes. Aqui são helpers, funções que eu posso criar aqui para ficar acessível a todo o meu teste aqui, tá? Isso aqui é o meu arquivo de configuração de formatação de código. Então o Mix ele já tem um formatador de código que é o Mix, só para a gente ter já essa informação, é o Mix Format. Ele vai formatar os meus arquivos que estão localizados em config, lib, teste, todos os arquivos que começam, os arquivos que têm a extensão EX e EXS. Eu não detalhei esse fato, mas todos os nossos testes eles são EXS, então ele tem um comportamento um pouco diferente do EX. Muito bem. Então, como o funcionamento do Mix, eu vou importar uma biblioteca de fora, biblioteca chamada HTTP Poison. Essa biblioteca, o que ela faz? Ela faz uma requisição a qualquer site e retorna e traz o seu valor ali, né? Como se ele acessasse o site, tá bom? Então eu vou importar essa biblioteca, essa lib, que é feita por uma outra pessoa, tá? Pronto, esse aqui é o HTTP Poison, eu vou importar ela vai fazer uma requisição em uma página qualquer e vai me devolver um resultado. Então a versão que a gente vai colocar aqui é a versão 1.8, tá? Que é 1.8. Então como ela está no X,
né? Tá no Xdocs, então ela é bem simples de a gente importar. Então lá, abrindo o nosso mix.xs, né? Que é o nossa configuração de projeto. Você vê que tem várias configurações aqui, tem o nome do app, né? A versão, o Elixir que ele está usando, né? A versão do Elixir, né? Tem mais algumas informações aqui. Informações que importam nesse momento é deps. Vamos colocar uma nova versão, nova dependência aqui da seguinte forma: http poison. Eu vou botar a versão dele 1.8. Eu vou fazer mix deps get para fazer o download da dependência que eu acabei de colocar, né? Aqui, ó. Ele vai fazer o download dessa dependência. E essa dependência, ela traz um monte de outras dependências, tá? Então não se preocupa com isso. O importante é a nossa dependência estar aqui e ela realmente ser baixada. E agora vamos compilar ela. Então mix deps get, eu obtenho a dependência que eu acabei de colocar aqui, e mix deps compile, eu compilo ela para poder para eu poder executar essa dependência de uma maneira tranquila aqui dentro do meu projeto, tá? Então são duas coisas que eu faço. Então minha dependência está configurada e talvez, pensando aqui, talvez o projeto de vocês não estejam coloridinho dessa maneira, né? Não tenham essas cores, não estejam bem fácil de visualizar. O que é importante, eu sempre considero importante a gente ter uma identificação mais clara do que é cada coisa, e esses color highlights aqui, eles fazem isso, né? Eles deixam as coisas mais identificáveis. Talvez o seu não esteja assim, simplesmente porque você não tem a extensão instalada aqui, né? É Elixir. Então eu venho aqui no VS Code, né? Lá em extensões, em Elixir, vou aumentar um pouquinho a tela, né? Tá pequena. Pronto. Então em Elixir, digito Elixir aqui na navegador de extensões e vai aparecer várias extensões Elixir, né? Eu tenho instalado o Elixir LS, ele provê, né, toda esse help, toda essa ajuda aqui, ele me dá quando eu estou com o mouse em cima de alguma informação, que agora não está aparecendo, né, porque não quer, mas ele me dá informações e deixa colorido aqui o meu código. Então voltando aqui para a dependência que está instalada, né? Uma vez que ela esteja instalada, ela vai criar uma parte de deps aqui, ó, uma pasta de deps. Esses deps são todas as dependências que foram baixadas aqui. Não se preocupa com essa pasta, ela é criada automaticamente e gerenciada automaticamente aqui pelo Mix, tá? E o build também é quando a gente faz o compile aqui dessas dependências e ele cria aqui já o arquivo compilado. O que importa até agora é nos preocuparmos com a lib e com o teste depois, tá bom? Então já colocamos a nossa dependência aqui e vamos tirar, por enquanto, este exemplo aqui, tá bom? Deixa só o reload word e a gente consegue trabalhar com isso. Muito bem. Antes de prosseguir e já configurada aqui a minha dependência, eu vou dar um clear aqui. A gente vai executar esse código. Lembra que até o vídeo anterior a gente executava o código usando IEX, né? Usando IEX. Só que dessa vez, como a gente tem um projeto Mix configurado, a gente vai executar o código de maneira diferente. A gente vai rodar o comando IEX-S mix. Então esse é o comando IEX-S mix. Por que a gente faz isso? Vou aumentar um pouquinho. Porque ele já vai ter dentro desse IEX aqui todos os módulos, né, compilados aqui dentro, né? Por exemplo, o Elixir 12 ponto, vai me dar o que? Hello, que é exatamente essa função que não tem nenhum argumento. Então, quando uma função não tem nenhum argumento, só um detalhe, né, não precisa botar o parênteses aqui, né? Não é opcional esse parênteses aqui. Tá vendo? Ó, o Elixir LS me dando aqui as sugestões, né? Não é opcional isso aqui, tá bom? Então, como não tem argumentos, é opcional. Então, se eu chamo aqui a função Elixir 12, hello, vai me dar o world, e aí a gente tem então hello world. Só que eu poderia então mudar aqui, vamos fazer um inputs para imprimir na tela o world e não o átomo world, certo? Então salvei aqui, tá igual, né? Só que eu tenho que compilar novamente. Lembra daquilo?
né? Toda vez que eu modifico o módulo eu tenho que compilar novamente, porque eu não preciso me preocupar muito, né? Só basta eu colocar o comando recompile e aí ele vai compilar todo o meu código que está no meu projeto Mix, né? O que aconteceu? Ele disse que put não existe. Olha como é legal agora, né? Ficou muito mais interessante, né? Porque eu fiz um recompile, ele analisou meu código e disse, olha, tem um erro lá. Quando é o erro, put. Que na realidade é puts, que é put string, né? É puts, nome da função. Então vamos lá, puts. Salvei, recompile, compilou. Vou dar um clear aqui só para ficar fácil de visualizar, né? Essa tela que está meio grande. E eu vou chamar então Elixir 12 e hello load. Veja como ficou muito mais simples de eu gerenciar um projeto um pouco maior usando um Mix, né? Então eu faço o recompile e acabou. Então eu vou criar um novo módulo aqui, API, por exemplo, só para a gente poder também mostrar para vocês como funciona isso. Home e eu vou botar aqui página principal. Eu vou mostrar para vocês só um get de uma página, tá? Eu tô querendo colocar essa função aqui principal para poder, se não é obrigatório, vou tirar, para poder mostrar como eu consigo recompilar aqui. Ele já vai trazer todos os módulos que estão dentro da minha lib, tá? Então aqui no Elixir 12 eu vou tirar isso aqui e chamar minha API API Home, ok, API Home, salvo, recompile. Ele compilou dois arquivos, que é o API e o Elixir 12. E agora eu executo o meu hello. Olha, ele chamou lá, então eu só usei um comando recompile e trouxe todos os meus módulos modificados. Isso é muito legal, isso dá um ganho de produtividade imensa. Temos a nossa API Home aqui e ela está devolvendo uma string página principal. Só que dessa vez a gente não quer que devolva a string página principal, a gente quer que devolva o conteúdo, mesmo que HTML, de um site. O site vai ser o Google, tá? A gente vai usar o HTTP Poison. E vai usar um get aqui, que é a função dele. Se a gente for ver aqui, ó, HTTP Poison, para ver se ele está compilado e está útil para a gente. Então a gente digitei HTTP, apertei Tab, ele já completou para mim e vai me dar aqui as funções disponíveis. Quando eu digito ponto tab, ele me dá todas as funções disponíveis aqui do HTTP Poison, né? Sobre funções, falamos um pouco daquele padrão de função, daquele padrão estabelecido pela comunidade, né, de que cada função, quando tem uma interrogação, né, ele devolve um booleano, e quando tem uma exclamação, a gente vai ver agora. Vou usar um get sem exclamação, vou colocar só o site https e google.com.br, ok? Vamos ver se esse retorno vai dar certo. Dá uma recompilada aqui, ó, dá um clear, tá muito cheio de coisa. Recompile, ok, e vamos Elixir Reload, ok, aumentar aqui só para a gente analisar um pouco esse retorno. Então a gente chamou a função lá do Elixir Reload, que aí chama API Home, e o Home chama http://poison.get, e aí esse resultado devolve aqui para o Reload. E o que foi esse resultado? Foi uma tupla, ok, e aí o meu response, que é o resultado aqui do HTTP Poison, que devolve uma struct, que é o HTTP Poison.response. Eu tenho um status code, eu tenho um body, que é o conteúdo, né, do meu Google, tá? E aí o que ele diz que está redirecionando para o www, por isso ele não trouxe a informação realmente do site do Google, ele devolveu um documento dizendo que foi redirecionado para www. E o nosso HTTP Poison não está redirecionando a request. Tudo bem, sem problemas. O que importa a gente saber agora é que temos o nosso response e conseguimos trabalhar com essa informação aqui que vem direto do site do Google. Só para a gente melhorar isso aqui um pouquinho, né, e devolver realmente a resposta do Google, vamos colocar uma opcional aqui, né, uma opção aqui no HTTP Poison Get. Uma das opções eu vou mostrar aqui na documentação é HTTP Poison Functions Get 3, ó, Get URL, que é aquele que eu coloquei, tem os headers e tem os options.
Então, os options, a gente precisa saber quais são os options possíveis que a gente tem. Veja request/5 para mais detalhes. Vamos lá. Então, os options. Pronto. De options, o que a gente precisa saber aqui é o que a gente vai utilizar, né? O follow redirect. Então, se der 302, 301, 307, ele vai redirecionar a nossa consulta para o endereço que deu no redirect. Vamos analisar aqui. Ele deu 301. Então, se a gente ativar o follow redirect true, o que ele tem que fazer aqui? Então, ele vai redirecionar para a página sugerida, que é o HTTPS aqui, tá? Automaticamente, essa é a ideia. Então, só para lembrar, aqui é o URL, aqui é os headers e aqui são os options, que são opções opcionais. Ok, então coloquei follow redirect, a gente salva e recompila e então a gente vai ter o resultado, subindo aqui, resultado do site do Google. Então isso aqui é o HTML realmente do Google. Perceba que ele redirecionou lá automaticamente porque a gente ativou aquela opção ali. E um detalhe aqui é que ele está me dando uma tupla, né? Então, se eu coloco uma exclamação, se tem exclamação, ele devolve somente o resultado. Vamos ver. Recompilei. Hello. Vou aumentar isso aqui. Olha o que aconteceu. Eu devolvi agora diretamente o resultado. Ó, eu não devolvi uma tupla lá em cima. Eu devolvi uma tupla. Tá vendo? Diferença das funções. Perfeito, então. Então, basicamente, esse é o Mix. E com o Mix a gente consegue gerenciar todo o nosso projeto, né? Consegue criar módulos aqui e relacionar e identificar o nosso módulo e chamar o nosso módulo através de uma aplicação principal, né? E num próximo vídeo a gente vai falar sobre os testes e sobre todo tipo de teste que a gente pode fazer aqui no nosso projeto. O nosso projeto ele sair testado e bem testado, né? Por hora, comecem a trabalhar com o Mix, porque o Mix vai lhe dar uma produtividade muito grande, né? Você vai poder trabalhar, criar os seus arquivos e recompilar apenas com um comando, sem precisar fazer todo aquele processo que a gente fazia manualmente ali, tá? Então fica um pouco mais simples o processo e também você tem toda uma estrutura já pré-definida aqui para incluir módulos, etc, através do Mix aqui, tá bom? Então, uma dica que eu dou para vocês, já que estamos nesse ponto aqui do vídeo, é utilizar o Elixir Awesome. Elixir Awesome ele vai fazer, na verdade ele vai nos dar, né, toda uma lista de bibliotecas em Elixir, tá? Então é um link aqui no GitHub e dá toda uma lista de bibliotecas em Elixir. Eu geralmente ficava horas e horas aqui testando cada coisa, vendo para o que eu vou utilizar no futuro determinadas bibliotecas. Então a gente tem várias bibliotecas aqui no Elixir. Ele tem realmente uma comunidade muito ativa que sempre cria coisas novas e úteis para a gente aqui. Então o importante é que nesse momento, né, você consiga ir validando o seu código e ir aprendendo cada vez mais e fazendo pequenos testes aí, né? Um dos primeiros testes que você pode fazer é utilizar isso que eu passei hoje e fazer consultas em sites, né, pegando informação, filtrando, etc, usando aquelas funções de enum que a gente aprendeu. Tente fazer esses estudos mais aprofundados aí por vocês mesmos para irem então galgando um conhecimento cada vez mais solidificado de como utilizar aí o Elixir para resolver os seus problemas, né? E os problemas dos outros também no futuro. Se você tiver gostado, se tiver feito sentido para você, curta esse vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, então se inscreva, porque todo dia a gente está postando novos vídeos. Por enquanto a gente está alimentando essa playlist de Aprendendo Elixir, porque o intuito, né, do nosso canal é fornecer todas as ferramentas necessárias para que você, desenvolvedor, possa utilizar isso ao seu favor e usar a melhor ferramenta que estiver ao seu alcance para entregar soluções rápidas, ágeis e com qualidade, né, e com produtividade também para o seu cliente, né, para quem está ali lhe chamando para desenvolver coisas. Durante esse tempo vamos estar fazendo vídeos de Elixir, mas em breve a gente vai também trazer outros conhecimentos que possam
estar te ajudando aí nesse processo, tá bom? Você pode também compartilhar esse vídeo se você quiser, né? Fica à vontade para comentarem aí embaixo se tiver alguma dúvida. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.